Caros alunos, a aula de hoje é sobre projeções estereográficas. Nós veremos os sistemas cristalográficos triclínico, monoclínico, ortorrômbico e tetragonal. Sejam bem-vindos. Inicialmente, eu quero chamar a atenção para vocês o que vimos em outras aulas anteriores, né? Falando sobre os índices de Hermann-Mugan, os índices de Miller, falando sobre a introdução de projeções estereográficas, eu quero chamar a atenção para vocês da representação das faces do cristal. Então, nós temos aqui, inicialmente, o nosso cristal, sendo representadas por essas faces nomeadas de M, de P, de U, de R, de Q. Esse cristal aqui imaginário, se ele é colocado no centro de uma esfera, e o plano horizontal, né, do que seria o equivalente ao equador dessa esfera imaginária, seria o plano da nossa projeção estereográfica do nosso estereograma. Então, nós temos aqui esses pontos, né, nessa nossa esfera imaginária, passando pelos eixos de simetria x, y e z, e pelos eixos diagonais em relação aos eixos x e y, z e y e z e x, tá? Então, nós temos aqui a representação do que seria dessas nossas faces. Então, o que nós veríamos na projeção estereográfica seria relativamente isso, tá? Então, como eu falei para vocês, quando nós temos essa nossa linha externa do estereograma preenchido, ou seja, uma linha cheia, indica que nós temos um plano de simetria que passa no meio do cristal. Quando nós temos aqui a representação cheia desta linha que representa a posição do eixo x, indica que eu tenho um plano de simetria em x. A mesma coisa se eu tiver esse nosso eixo y, uma linha cheia representa um plano de simetria também em y. E aqui nós temos, aqui é um plano que passa, que corta a diagonal do que seria, né, dos eixos y e z, as duas diagonais. Então, nós temos aqui então a representação, né, das diagonais, essa diagonal aqui seria do eixo, entre os eixos y e z, aqui a representação do eixo x, e a representação do eixo y, e aqui seria então o nosso plano de simetria que corta, né, esse plano formado pelos eixos x e eixo y. Vamos dar uma olhada aqui. As faces do cristal desenhado podem ser agrupadas em três regiões: MPQ, QU e PR. Os pontos de projeção das faces, que juntos formam uma região, são desenhados sobre o círculo máximo, que é esse círculo grandão aqui. Os pontos de projeção das faces dos planos verticais M, P e Q são desenhados no perímetro do estereograma, que são esses pontos que a gente visualiza aqui, que são essas projeções desses pontos que visualizamos, né? O que seria do nosso círculo primitivo, esse círculo aqui. Os pontos de projeção da região P e R caem sobre o diâmetro do estereograma. As faces dos demais planos Q e U se configuram nos arcos dos círculos máximos, entre os casos extremos mencionados. Então, o que quer dizer é o seguinte: eu tenho aqui o meu cristal imaginário, eu idealizo como ele no centro, né, dessa esfera imaginária, onde eu vou localizar os meus eixos e os meus planos de simetria, tanto os planos de simetria que estão nos eixos ortogonais, como também aqueles outros planos, né, que representam aqui as minhas diagonais entre os eixos, ok? Só para vocês lembrarem como a representação o que significa esse nosso estereograma, ele representa essa situação aqui no espaço, que é, no caso, esse nosso cristal, ok? Ainda sobre representação das faces do cristal, então aqui, esquema em perspectiva paralela e de perfil de um cristal de vesuvianita e sua projeção estereográfica, que é esse nosso cristal aqui. Eu estou vendo o cristal em paralelo, aqui eu vejo ele em planta, aqui eu vejo em lateral. Essa curvinha aqui
ela representa como se nós estivéssemos vendo a parte de baixo, aqui a parte de baixo do cristal, que é essa daqui, e aqui a parte de cima do cristal. Para não representar novamente todo esse comprimento, então faça esse corte no meu cristal aqui. Então, essa daqui é a representação lateral, essa daqui é a representação em planta deste cristal que nós estamos vendo aqui de vesuvianita. As faces maiores estão projetadas na borda do estereograma. Aqui, ó, as faces maiores estão projetadas na borda do estereograma. Essas faces maiores são essas faces verticais que a gente verifica aqui, ó. Essas faces aqui, elas estão representadas nas bordas do estereograma, que são essas bordas que a gente visualiza aqui. Por quê? Se estão na borda, na realidade, esses pontos aqui, eles são de uma certa forma paralelos ao nosso eixo Z, que está no centro aqui desse nosso estereograma. Observam-se também as faces dos planos dispostas nos círculos máximos, que são essas faces aqui, ó, que estão representadas nas porções centrais. O significado dos índices das faces será explicado com mais detalhes. Então, a gente vai ver mais para frente. Então, eu tenho aqui os diversos índices de Miller, tá? Representando as nossas faces. Então, eu tenho HKL, 101, 001, 11 e 1, tá? Aqui embaixo, 101 barra, 311 barra, 111 barra, tá? Então, todos esses números aqui representam as nossas faces, que elas estão representadas aqui. Lembrando para vocês que essas representações que eu tenho, esse xizinho, essa pequena cruz, representam, então, as faces que estão no plano superior. E essas representações que estão envolvendo essa cruzinha aqui, ou seja, essa bola vazada, representam os planos que estão no hemisfério inferior. Quando eu tenho a representação no mesmo ponto onde está essa cruz ou esse X e essa bolinha, quer dizer que eu tenho dois planos, um no hemisfério superior e outro no hemisfério inferior paralelos e que estão na mesma posição. Ou seja, eu vendo essa representação aqui, eu sei que são dois planos paralelos, um no hemisfério superior e outro no hemisfério inferior. Ainda falando sobre os parâmetros de simetria, eu tenho os elementos de simetria. Quais são os elementos de simetria? Eu tenho o centro de simetria, que é aquele ponto no centro da minha figura, no centro do corpo que eu estou analisando, do cristal que eu estou analisando, e esse centro de simetria fica no centro do meu estereograma, tá? Então, para o centro de simetria, eu tenho que fazer a inversão. Inversão é o quê? A simetria por ponto. Nesse caso aqui, a representação de um índice seria 1 barra. Tá? Quando eu tenho essa barra sobre o índice, indica que eu tenho, então, um centro de simetria e a representação deste índice indica o eixo, seu eixo unitário, binário, ternário, quaternário ou senário. Plano de simetria, eu faço a reflexão, que seria a simetria por plano. Passo um plano central, onde divide a minha figura em dois. A representação é a letra M. Eixos de rotação, eu tenho rotação, que seriam os meus eixos próprios, né? 1 unitário, 2 binário, 3 ternário, 4 quaternário e 6 senário. Eixos de inversão ou eixos impróprios, que faz a rotação mais a inversão da imagem, tá? Eu tenho 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 6 barra. É desta forma que eu tenho que ler. É 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 6 barra. Né? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre inversão, sobre o conceito de inversão, entende-se uma relação entre duas figuras em que um ponto de uma figura corresponde, na outra, a um ponto oposto a um ponto fixo, ou seja, o centro de simetria, como indicado. A presença do centro de simetria no cristal promove uma reciprocidade entre as faces, ou seja, cada face corresponde uma contraface paralela a igual distância do centro de simetria e na posição inversa, ou seja, a distância dessa face do centro de simetria com relação a outra face vai ser a mesma, porém, uma face vai ser invertida em relação à outra. O centro de simetria é indicado pelo índice e essa barra em cima. No caso aqui, representando esse exemplo, seria 1 barra. Reflexão, que é a própria simetria por plano, tá? Eu passo um plano que faz a minha simetria.
Esta operação corresponde a um plano de simetria. Trata-se de um plano fictício que passa pelo cristal e é eventualmente paralelo a qualquer face do cristal. O plano de simetria divide o cristal em duas partes coincidentes e refletidas, ou seja, sobre a suposição de um crescimento uniforme do cristal. O número máximo de planos de simetrias possíveis de um cristal é 9. Isso é uma definição, isso é uma convenção. Para o plano de simetria, utiliza-se o índice M minúsculo, tá, gente? A representação do plano de simetria é o M minúsculo, tá? Então, aqui representando o que seria dos nossos eixos próprios de rotação, lembrando a vocês que nós temos aqui eixos próprios de rotação A, unitário, né? Representação aqui é um ponto. B, binário, representação do eixo binário é uma elipse cheia. C, ternário, representação do eixo ternário é um triângulo cheio. D, quaternário, representação do eixo quaternário é um quadrado cheio. E E, cenário, representação do cenário é um hexágono cheio. Observem aqui, então, que quando eu tenho o meu eixo unitário, é o próprio plano. Por quê? Seria 360 dividido por 1 é 360. Então, eu tenho esse próprio plano, giro 360 graus e dá ele próprio, tá? É ele aqui. Quando eu tenho o meu eixo binário, eu tenho 360 dividido por 2. Então, dá 180 graus, ou seja, eu parto deste ponto, esse ponto inicial, giro 180 graus, e aqui eu replico o mesmo plano, e depois mais 180 graus, eu volto no plano inicial. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura de dois planos. Quando eu tenho, no caso, um eixo ternário, então é 360 dividido por 3 dá 120 graus. A minha rotação, lembrando a vocês, é sempre em sentido anti-horário, tá bom, gente? Tá? Então, eu defino a primeira face, tá certo? E aqui, depois eu replico. Então, tá, a primeira face está aqui embaixo, 120 graus, segunda face, 120 graus, terceira face, e 120 graus eu volto na primeira face. Então, daqui, o que seria um tetraedro, né? Três faces, que se interceptam no ponto. Aqui eu tenho, então, o eixo quaternário, tá 360 por 4, dá 90 graus. Então, eu tenho meu ponto de partida aqui, giro 90 graus é meu segundo plano, mais 90 graus meu terceiro plano, mais 90 graus meu quarto plano, e mais 90 graus eu volto no meu plano inicial. Lembrando a vocês, como indica o desenho, a minha rotação ela é sempre em sentido anti-horário. Aqui no meu eixo cenário é 360 dividido por 6 dá 60 graus. Então, a minha rotação é de 60 em 60 graus. Meu plano inicial, 60 graus. Meu plano secundário. Meu terceiro plano. Meu quarto plano, mais 60 graus, rotação. Meu quinto plano, mais 60 graus. Meu sexto plano. E depois eu volto, né? No meu plano inicial aqui. Então, seria o quê? Seria, na realidade, uma estrutura com 6 planos, tá? Que ela está, todos os planos estão coincidentes num vértice. Observem que todas as linhas externas, essa linha externa do meu estereograma aqui, ela é tracejada. Se ela é tracejada, indica para mim o quê? Que eu não tenho nenhum plano de simetria que corta essas estruturas no meu eixo x e y. Ou seja, no plano do eixo x e y para A, B, C e D, e no plano do eixo x, y e u, eu não tenho nenhum plano de simetria, ou seja, a minha estrutura ela não tem uma base, tá? Seria como se fosse uma projeção infinita aqui, tá certo? Então, quando é tracejado, eu não tenho plano de simetria nos meus eixos que são entre eixo x e eixo y, em A, B, C e D, e nos eixos x, y e u. Eu não tenho nenhum plano de simetria aqui. Por isso, então, que a parte externa do meu estereograma é tracejada. Ok?
Quando nós falamos sobre eixos impróprios de rotação, eu tenho então aqui, mostra passo a passo de como que a gente tem que fazer a determinação dessas faces. Então, observem aqui. Simetria por eixos de inversão. Os eixos de inversão também são denominados de eixos de rotação impróprios. São elementos compostos que surgem da ação conjunta do centro de simetria. O centro de simetria é esse ponto aqui que está no centro, né, no meu estereograma, tá? E os eixos de rotação. O eixo de rotação, esse eixo aqui, vertical, por onde eu vou rodar a minha imagem. Roda a minha imagem e faço inversão, depois eu projeto. As operações de simetria que pertencem são, portanto, compostas por duas etapas. Primeiro, a rotação em torno do eixo. Primeiro rodo em torno do eixo e depois o de inversão em relação ao centro de simetria, ou seja, essa imagem aqui, ela vai passar através do centro de simetria e ela é invertida. Então, nós temos aqui esta imagem, né, o que seria equivalente ao, vamos supor, seria o número 6, uma estrutura, um desenho que lembra muito o número 6. Esse nosso aqui é o nosso eixo quaternário, tá? Impróprio. Eixo quaternário impróprio é quando nós temos o quadrado aqui, cheio, com o que seria o desenho de uma elipse vazada. Então, isso daqui eu tenho meu eixo quaternário impróprio. Essa é o ponto de partida da minha imagem. No caso, então, eu vou girar, né? Eu giro no meu eixo quaternário impróprio, eu giro 90 graus. Girei 90 graus, vejam que a imagem estaria aqui, só que ela não fica aqui porque toda essa imagem ela tem que passar pelo meu centro de simetria. Observem que essa parte aqui de cima, que seria essa perninha do 6, ela passa pelo centro de simetria e vai refletir aqui embaixo. E essa parte redonda aqui embaixo do meu desenho, ela passa pelo centro de simetria e reflete em cima. Ou seja, quando tem essa segunda etapa, que seria a inversão, a minha imagem é invertida e ela vai para um outro plano. Essa inversão indica a inversão de plano. Se esse meu plano, essa minha imagem está num plano superior, ela vai ter a rotação, depois ela é refletida no plano inferior. E assim, se está no plano inferior, essa imagem vai posteriormente aqui ter a sua rotação de 90 graus, ela vai então ser a sua projeção pelo centro de simetria e vai aparecer aqui no plano superior, ou seja, aqui nessa posição, tá? A mesma coisa, essa face então que foi projetada em C, ela vai ser rotacionada 90 graus, que é um eixo quaternário, impróprio. Por que impróprio? Porque essa imagem aqui ela vai ser refletida aqui embaixo através do centro de simetria e vai ser invertida. Então, no caso aqui, nós temos essas nossas 4 faces, que são representações dessa primeira face aqui. Duas estão no plano superior e duas no plano inferior. Ou duas estão representadas de maneira na posição correta e outras duas na posição invertida. Então, aqui nós temos o passo a passo, né? Primeiramente, a gente tem que determinar esse eixo, tem que saber a rotação e depois a gente faz a inversão e localiza esse plano. O próximo passo é rotacionar este plano aqui para a posição que pede, de acordo com o eixo, no caso aqui a rotação de 90 graus. A imagem passa pelo centro de simetria e ela é invertida. A mesma coisa, depois que inverteu aqui em cima, gira mais 90 graus, tá? Depois essa imagem passa pelo centro de simetria, então nós temos a projeção final, ok? Eixo quaternário e inversão. A, estado inicial, que nós vemos aqui. De B a D, nós temos cada um dos passos parciais, rotação de 90 graus, seguida de uma inversão relativa ao centro de simetria, que é o ponto central aqui, esse ponto central do nosso estereograma. E E, que é a parte final aqui, é o resultado final, então, dessa nossa operação em um eixo impróprio de rotação. Eixo impróprio de rotação, eu tenho a minha rotação e depois a inversão dessa face em relação ao centro de simetria. Nesse caso aqui, eixos impróprios de rotação, que será uma continuação que a gente explicou no slide anterior, a maioria dos eixos impróprios podem ser substituídas pela combinação de outros parâmetros de simetria, sendo o quaternário o único elemento de simetria independente, que ele é insubstituível.
tá? Então, nós temos aqui eixos impróprios de inversão. Aqui seria o eixo unitário, 1 barra. Então, tem a representação do eixo unitário aqui, é apenas um ponto, e a indicação aqui, 1 barra em cima. Quando nós temos essas figuras, a figura cheia aqui, que esse ponto de partida aqui, olha só, o meu ponto de partida é o ponto A, então eu desenho A. Quando está cheia, indica para mim que este plano está no hemisfério superior. Quando eu tenho aqui, então, essa nossa figura representada como sendo vazada, representa, então, que essa figura está no plano inferior, certo? Então, observem aqui, tá? Nesse caso aqui, o eixo binário impróprio, a representação dele no livro está errada, que deveria ser um elipsoide cheio com uma bolinha branca no meio, tá? Então, o desenho no livro está errado. Aqui a representação seria um elipsoide cheio e uma bolinha branca no meio desse eixo impróprio 2 barra. O que seria, então? Seria assim, eu tenho a posição A, que é a minha figura cheia, tá? Ele vai rodar quanto? 180 graus, porque é um eixo binário. Então, é 360 por 2, dividido por 2, dá 180. Então, ele vem para cá, ele sai dessa posição, gira a figura A, sai dessa posição, gira 180 graus, depois essa figura ela é projetada pelo centro de simetria e ela vai dar justamente na mesma posição que A, só que no plano inferior, ou seja, vai ser esse nosso contorno aqui, que seria o equivalente a essa figura vazada em B. Tá? Então, o posicionamento de A e de B seria esse. Quando a gente faz, então, a representação nossa, a estrutura cheia é a nossa cruzinha, é o nosso xizinho. A estrutura vazada seria, então, a nossa bolinha vazia. Tá? Quando eu tenho aqui, então, um eixo ternário impróprio, eu tenho o seguinte, ternário vai ser 360 dividido por 3, ou seja, 120 graus. Então, eu tenho aqui a minha posição de saída é A, né? Que está no hemisfério superior, anda 120 graus aqui, e depois a imagem de A é projetada através do centro de simetria em B. Então, essa face B aqui, ela vai estar no hemisfério inferior, tá? Agora, essa face B vai andar mais 120 graus até chegar nessa posição, passar pelo centro de simetria e projetar aqui no plano superior em C, ou seja, se está no hemisfério superior no plano superior, então a minha estrutura é uma estrutura cheia ou um xizinho, tá? Esse nosso plano aqui em cima, no hemisfério superior, vai andar mais 120 graus aqui, e depois ele vai ser invertido passando pelo centro de simetria, dando aqui então no hemisfério inferior a posição, né, que seria nossa posição em D. Então, no hemisfério inferior, no caso, seria uma bolinha vazia ou desenho somente o seu contorno. Essa posição em D aqui também andaria mais 120 graus, tá? Estando aqui nesta posição, passa pelo centro de simetria e vai projetar então o plano no hemisfério superior, tá? Em E. Se a gente fosse então dar prosseguimento a isso, essa face E anda mais 120 graus aqui, passa a sua projeção pelo centro de simetria e vai ser projetada embaixo, tá certo? Vai ser projetada embaixo, dando a nossa face F. Vocês observem que nós estamos fechando o nosso desenho, nossa estrutura em 3 dimensões. De tal forma que se eu pegar a face que está no hemisfério inferior, em F, andar mais 120 graus e projetar essa face F através do centro de simetria, eu vou sair na primeira face inicial, que é a minha face A. Ou seja, eu tenho aqui a minha estrutura. Seria a estrutura de um cubo, tá? Bom, a mesma coisa quando eu tenho um eixo quaternário. Meu eixo quaternário, então, seria o quê? Meu eixo quaternário impróprio. Meu eixo quaternário impróprio, a representação é um quadrado cheio com uma elipse vazada. Então, eu saio da posição aqui em A. Observem, gente, que eu sempre parto desta posição. A posição da minha face, da minha primeira face, ou seja, a face A, sempre está neste quadrante aqui. A gente vai ver isso, então, no próximo slide. Só lembrando para vocês que este quadrante aqui,
né, esse quadrante, é a posição onde eu tenho o olho do observador. Por quê? Se eu tracejasse aqui o eixo X, é o lado positivo do eixo X, e aqui eu tenho tracejado o lado positivo do eixo Y, ou seja, eu estou vendo na realidade a posição onde fica o observador, tá? Em relação aos meus eixos X, Y e o próprio Z, que está no centro aqui, vindo na direção nossa que a gente está observando, tá? Então, voltando aqui ao nosso eixo quaternário impróprio, eu parto da posição de A, lembrando que 360 por 4 dá 90 graus, tá certo? Então, o meu plano A que está no hemisfério superior, tá? Ele vai andar 90 graus. Andando 90 graus, ele vai ser projetado através do centro de simetria e vai sair no plano inferior em B. Já esse plano que está inferior em B, ele gira 90 graus, depois ele é projetado, tem a sua inversão através do centro de simetria e sai na posição no hemisfério superior em C. Esse plano em C, que está no hemisfério superior, anda mais 90 graus. Nesse ponto, ele passa a sua projeção pelo centro de simetria e sai projetado no hemisfério inferior em D. Tá? Para fechar esse nosso desenho, então, essa nossa face no hemisfério inferior em D giraria, né, no seu eixo 90 graus e seria projetado, então, aqui no hemisfério superior, coincidindo com o nosso plano inicial em A, fechando, então, essa nossa estrutura aqui em 3 dimensões, ok? Estão vendo como é fácil? E depois aqui, quando eu tenho o meu eixo cenário impróprio, então a representação é um hexágono cheio com um triângulo interno vazado. Nesse caso aqui, eu tenho 360 por 6, dá 60 graus. Então, tenho o quê? A posição do que seria da minha primeira face, tá? Observem aqui, gente, que tanto no eixo binário impróprio como no meu eixo cenário impróprio, a borda do meu estereograma ela é cheia. Isso indica o quê? Indica que eu tenho um plano de simetria que passa, né, nesse plano formado pelos eixos X e Y, que é o próprio M. Tá vendo o M aqui? Pois é, eu posso passar um M para cá, ó. Posso passar um plano de simetria aqui, que divide, no caso dessa minha estrutura, que vai ser uma bipirâmide de base triangular em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, que tem o posicionamento iguais das suas faces, porém no hemisfério superior positivo e no hemisfério inferior negativo. Então, observemos aqui, por isso então que eu tenho, no caso, o meu plano de simetria representado por essa linha cheia na borda do meu estereograma. Mas voltando à nossa representação, então sai esse meu plano aqui inicial, que é esse plano que a gente observa aqui de frente, em A. Eu ando 60 graus, tá? Essa imagem de A, ela é projetada, invertida, através do meu centro de simetria, e vai sair em B, que seria o contorno dessa estrutura, né? Esse nosso aqui, esse nosso plano no hemisfério inferior, ele faria sua rotação de 60 graus, a sua imagem passa pelo centro de simetria, tá? E vai sair então esse ponto C, esse plano C, que é esse ponto cheio, tá certo? Esse ponto cheio aqui. Aí, o plano C, que é o cheio, vai rodar 60 graus, vai fazer a sua inversão, né, através do centro de simetria, e vai dar o nosso plano D, que seria esse contorno, seria o contorno vazado, ou seja, está no hemisfério inferior, tá? Depois de E, eu tenho mais a rotação, né, desse plano que está no hemisfério inferior, 60 graus, tá? A sua imagem ela é invertida através do centro de simetria e vai dar então o nosso plano E, que é esse plano cheio, no hemisfério superior, tá certo? Já no hemisfério superior, esse nosso plano E, ele roda mais 60 graus, a sua imagem ela é invertida através do centro de simetria, gerando então esse nosso plano F, que é o vazado, que seria o contorno desta imagem. Para fechar esse nosso desenho, então, a nossa estrutura em 3 dimensões, eu rodaria esse nosso plano F, tá? O que seria
no plano inferior, no hemisfério inferior, ele seria rotacionado 60 graus, depois teria a sua projeção invertida, que então resultaria no nosso plano inicial, na nossa projeção inicial, que seria o nosso plano A, que é esse em cheio. Então, aqui o resultado final seria o quê? Seria essa nossa bipirâmide de base triangular, onde na porção central dessa figura eu posso colocar um plano de simetria, que é representado aqui como se fosse essa letra M, representada aqui nesse nosso eixo binário impróprio. Lembrando para vocês que a representação correta aqui, que está errada no livro, seria então um elipsoide cheio e uma bolinha branca no centro, tá? Quando a gente fala de plano inicial no estereograma, seria a região então onde a gente inicia a nossa observação, a colocação do que seria então desses nossos pontos que representam os planos, tá? No nosso estereograma. Então, observem aqui, gente, primeiramente as estruturas, a porção central aqui, que indica o meu eixo C. O meu eixo C, então, equivale ao meu eixo Z, X, Y, Z, tá? Meu eixo C aqui está central, eixo C central, eixo C central, eixo C central, eixo C central, e aqui o eixo C central, que é esse eixo que está vindo na direção do nosso olho, que estamos observando a figura. Quando nós temos sistema triclínico, o início, a posição das nossas faces, né, dos nossos planos, sempre é neste quadrante. Quando nós estamos no sistema monoclínico, nesse caso aqui, nós temos eixos binários, nesses extremos aqui. Nós temos um plano de simetria que passa pelo eixo X. Isso a gente vai estudar, mas só mostrando para vocês. Então, nós partimos a representação do que seria da nossa primeira face neste quadrante aqui, ó, que é o quadrante positivo. Por que positivo? Porque eu tenho dessa região aqui os valores positivos de x e nessa região aqui os valores positivos em y, tá? Quando eu tenho meu sistema ortorrômbico, observem aqui que eu tenho a posição, né, dos meus eixos central em C, dos meus eixos que estão também, que eles cortam os eixos binários, que estão também cortando os meus eixos x e os meus eixos y, e o meu quadrante de partida, que eu tenho aqui, é este quadrante onde está o número 1. Lembrando para vocês que nesse sistema ortorrômbico que a gente vai estudar, nós temos um plano de simetria que corta toda a minha figura, no que seria a quarta figura no plano delimitado pelos eixos x e pelo eixo y. Por isso que a borda desse meu estereograma é uma borda cheia, tá? Quando nós falamos do sistema tetragonal, né, que então é o nosso quadrado, o nosso quadrante de partida é este quadrante aqui embaixo, tá certo? Esse quadrante aqui embaixo. Quando nós falamos dos sistemas hexagonal e trigonal, o quadrante de partida é este quadrante aqui embaixo aqui. É importante vocês lembrarem disso, porque utilizando esses quadrantes, esses planos iniciais, que equivale a esse númerozinho 1 aqui, que representa meu plano inicial, que eu vou representar, fica muito mais fácil a gente colocar essas representações no nosso estereograma. E depois, no sistema cúbico, o quadrante inicial, né, que é o plano inicial, que é esse nosso 1 aqui, é esse quadrante aqui. Então, todas as formas na classe respectiva podem ser derivadas do estereograma. O número 1 indica a posição do plano inicial na forma comum. Os números de 2 a 7 indicam o plano inicial para a derivação de formas especiais, ou seja, os planos que vai de 1 até o plano 7 são os planos que são derivados desse plano inicial 1. Ok, gente? Depois dessa nossa revisão, né, nós faremos uma introdução para vocês. A seguir, são apresentadas as classes de simetria, às quais pertencem os minerais mais importantes. Para o estudo dessa seção, é indispensável o conhecimento dos fundamentos e dos princípios da cristalografia morfológica, que nós já vimos em aulas anteriores, introduzidos anteriormente.
Para os sistemas cristalinos, encontram-se transcritas as classes que formam, seguidas da descrição, uma cruz axial cristalina, que são os nossos eixos cristalográficos, da relação dos parâmetros axiais cristalinos e da denominação dos eixos cristalográficos. Adiante, apresenta-se a orientação correta dos cristais para a descrição morfológica. As classes selecionadas, tá, de cada sistema serão: sistema triclínico, classes 1/1. Sistema monoclínico, classes 2/M. Sistema ortorrômbico, 2/M, 2/M, 2/M e MM2. Sistema tetragonal, 4/M, 2/M, 2/M, 4/M, 4/2M e 4. Sistema hexagonal, 6/M, 2/M, 2/M, 6/M, 6MM e 6. Sistema trigonal, 3/2/M, 3/2, 3M e 3/. Sistema cúbico, 4/M, 3/2/M, 4/3M, 2/M, 3/. Então, aqui para vocês, né, cada sistema que a gente vai estudar, eles possuem classes distintas. Essas classes distintas aqui é como a gente vai representar os elementos que estão presentes no nosso estereograma. E a partir daí, a gente então vai fazer as suas derivações e projeções de acordo com a sua classe equivalente. Cada classe é marcada por um índice de Hermann-Mongan e sua denominação. Nas classes holoédricas de cada sistema, ou seja, naquelas classes que têm o maior número de faces, são transcritas as formas simples, sempre o índice de Miller ou de Bravais, da forma e o número de faces do qual se compõe. Tá? Em primeiro lugar, vem sempre a forma geral da classe, né? Nas classes meroédricas, ou seja, aquelas classes onde as faces elas estão entre o maior número de faces a ser representado no sistema e o menor número de faces representadas no sistema, aqui então meroédricas, indica-se apenas o método de derivação das formas simples. Os nomes das formas são intencionalmente reduzidos na medida mais simples possível. Apresenta-se também uma relação resumida dos minerais mais importantes formadores dos cristais na classe respectiva. É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Nós temos aqui, então, o nosso sistema triclínico. O sistema triclínico ele é composto por duas classes, classe 1/ e classe 1. Aqui no livro, né, o autor esqueceu de colocar um ponto cheio. Então, aqui essa classe 1 representa um ponto cheio e essa classe 1/ é esse ponto vazio. Tá? O que seria um eixo unitário impróprio e um eixo unitário. Aqui a representação, então, o nosso sistema triclínico também seria o nosso círculo, né, vazado. E aqui a representação correta seria, então, um ponto cheio ou uma cruzinha. Então, no livro, eles não colocaram essas duas representações, tá? Vamos dar uma sequência. Nós temos aqui, então, na classe 1 do nosso eixo unitário, a minha estrutura representada é um pédio. Ou seja, esse meu quadrante de partida, esse quadrante aqui. Observem, gente, que no caso aqui, a borda do meu estereograma é, na realidade, são pontos tracejados, ou seja, eu não tenho planos de simetria. Eu simplesmente, no que seria na posição próxima ao eixo X, que estaria aqui na vertical, e o eixo Y, que estaria na horizontal, e meu eixo C, que estaria aqui no centro do meu estereograma, então, neste quadrante aqui,
nessa posição que está esse xizinho, ou seja, esse meu plano no hemisfério superior. Então, já é a própria representação desse pédio. Esse pédio, então, aqui, eu tenho os meus três eixos. Eixo C, eixo A e eixo B, ou seja, esse eixo A equivale ao nosso eixo X, o nosso eixo B equivale ao nosso eixo Y, e o nosso eixo Z equivale a esse eixo C aqui. Então, esse nosso plano localizado, ele é representado desta forma, apenas um xizinho neste quadrante aqui do meu estereograma. Já o meu pédio é um plano só, com uma certa inclinação. Tá? Quando eu tenho o meu pinacoide, observem, eu tenho aqui então pinacoide. Primeiramente, a representação aqui está errada, né? Então seria aqui apenas um ponto vazado. Então eu tenho aqui esse ponto aqui representando então o meu eixo impróprio unitário, 1/. Então eu tenho aqui meu ponto de partida, tá? Então seria o quê? Seria o equivalente à minha estrutura. Se ele é o meu eixo impróprio, se é 1/, então 360 dividido por 1. Eu tenho aqui, então, a minha face original, tá? 360 graus, ela vai rotacionar 360 graus aqui, tá certo? Rotacionando 360 graus, ela não vai parar nessa mesma posição. Ela vai ter a sua inversão através do centro de simetria e vai gerar essa face no plano inferior aqui embaixo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a criação de, na realidade, dois planos paralelos. Um plano que vai estar no hemisfério superior, aqui em cima, e outro plano que vai estar no hemisfério inferior, aqui embaixo, gerando, então, um pinacoide, que é a minha estrutura de planos paralelos, tá? Então, aqui exemplos de minerais formadores de cristais da classe pinacoidal 1/. Então, eu tenho a calcantita, eu tenho a cianita e eu tenho a axinita. Ou seja, se você observar aqui, eu vou ter sempre planos paralelos. Esse plano que está aqui em cima visível e um outro plano que estaria aqui embaixo. Eu tenho esse plano aqui paralelo ao outro, este paralelo àquele, este daqui paralelo a este daqui desse lado de cá. A mesma coisa, eu tenho o paralelismo destes planos que constituem, então, essa minha estrutura desse paralelepípedo. Ou seja, a cada dois planos paralelos, eu tenho, então, a representação de um pinacoide, tá? Como também eu tenho a cada dois planos aqui, este plano com este plano aqui embaixo, esse daqui de cima e esse daqui de baixo são paralelos. Esse daqui é paralelo a esse outro aqui. Esse daqui da frente é paralelo a esse outro aqui de trás. Tá? Então, dessa forma, assim, eu represento, então, os planos paralelos usando esse meu sistema triclínico. Ok, gente? Sistema monoclínico. No meu sistema monoclínico, eu tenho, então, a representação desse sistema seria o quê? Eu tenho, por definição, né, a classe mais complexa, holoédrica, essa classe 2/M. O que é 2/M? Para este caso, no sistema monoclínico, esse índice, que é essa representação 2/M, indica que eu tenho um eixo binário, que é esse 2 aqui, no sentido de B. Esse B aqui é o nosso antigo eixo Y. E um plano de simetria que ele passa justamente no que era o nosso eixo, no plano do eixo X com o eixo Z, tá? Que atualmente agora é meu eixo A com o eixo C, correto? Então, quando eu falo para o sistema monoclínico, a minha classe 2/M, que é a classe mais complexa, tá? Que é a holoédrica, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho, então, eu tenho eixos binários, eu tenho um eixo binário aqui, que ele está aqui em B, no sentido de B, e eu tenho um plano de simetria. Se eu tenho um plano de simetria, essa estrutura, ou seja, esse eixo binário, ele vai ser refletido deste lado de cá, certo? Então, eu tenho plano de simetria, a minha imagem aqui reflete, né, na mesma posição desse lado de cá e no mesmo sentido. Então, a representação espacial dessa minha estrutura, que vai, na realidade, reger ou preencher os meus estereogramas, vai ser essa, 2/M, então é a minha classe mais complexa desse sistema monoclínico. Então, observemos aqui quais são as classes do sistema monoclínico. 2/M. Então, eu tenho o quê? Eu tenho
um eixo binário em B, o que equivale a Y. Eu tenho ele acortado. Quando eu tenho essa barra aqui, gente, quando eu leio 2 barra M, indica que o meu eixo binário ele é acortado por um plano de simetria. Esse plano de simetria, para este caso, no sistema monoclínico, é o plano de simetria que está localizado no meu eixo A, que é o próprio eixo X, tá certo? Então, se eu tenho esse meu eixo binário, que é a representação dele, esse elipsoide cheio, e eu tenho aqui que corta nesse eixo binário um plano de simetria, essa mesma estrutura vai ser refletida do lado de cá, tá certo? Então, esse nosso plano de simetria M, ele está presente aqui no eixo X. A derivação, né, dessa classe mais complexa 2/M é a outra classe que chama-se classe M, que é o próprio plano de simetria que está presente em X, e a classe 2, que é o meu eixo binário em B, tá certo? No meu eixo Y, tá? Observem que eu não tenho mais plano de simetria aqui, então esse eixo binário não vai ser refletido para cá, tá? Então, com base aqui nessas classes 2/M, ou seja, um eixo binário cortado perpendicularmente por um plano de simetria, eu tenho a outra classe, que é o próprio plano de simetria em A, ou seja, no eixo X, e o próprio eixo binário na posição aqui em B, ou seja, no eixo Y. A representação espacial, então, 2/M, eu tenho meu eixo binário, plano de simetria que corta esse eixo binário perpendicularmente. Essa estrutura aqui, como eu tenho um plano de simetria, vai ser representada do lado de cá. A classe M é simplesmente esse plano de simetria aqui, que está presente no meu eixo A, com o plano formado com o eixo A e o eixo C, que é esse daqui. Então, eu tenho esse meu eixo B, que é o meu eixo Y, cortado por um plano de simetria, tá? E aqui o 2 é o próprio eixo binário, correto? Aqui. Vamos lá, gente. A representação, então, do nosso sistema monoclínico seria essa. Nós temos aqui a cruz axial monoclínica, né? Os nossos eixos C, que é esse eixo vertical, o eixo B e o eixo A, tá? O ângulo que faz entre o eixo C e o eixo A, esse beta, tá certo, gente? Então, considerando essa nossa classe mais complexa do sistema monoclínico, que é o 2/M, primeiramente a gente vai desenhar os elementos. 2 é meu eixo binário, tá? Que ele está em B. Então, eu posiciono aqui esse eixo binário justamente na borda do meu estereograma. Ele é colocado dessa maneira. Esse 2, essa barra aqui que está entre o 2 e o M, indica para esse caso que esse eixo binário está cortado perpendicularmente por M. Quem que é M? M é um plano de simetria. Então, eu desenho aqui uma linha cheia, que ela está no meu eixo A, o que é o antigo eixo X. Como é um plano de simetria, essa minha estrutura, esse meu plano, tudo que tiver desse lado que eu tenho um plano de simetria, vai se refletir desse lado de cá. Então, eu desenho primeiramente esse eixo binário, que é esse elipsoide cheio, depois essa linha cheia aqui que representa meu plano de simetria, e como é plano de simetria, essa estrutura que esse meu eixo binário é repetido nessa extremidade aqui. Bom, iniciando a minha estrutura, como é meu eixo binário que está nessa posição, então vai ser o seguinte, ele tem uma certa, a posição inicial, essa posição aqui, tá? Que eu tenho da minha estrutura. Essa minha estrutura é o meu primeiro plano. Observem que esse plano não está localizado na borda do meu estereograma. Isso indica que este plano, mesmo que sendo o plano de partida, ele não é perpendicular, ou seja, ele tem uma certa inclinação em relação à minha vertical, que é essa porção central aqui, que é esse ponto central. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, se eu tenho esse meu x aqui que representa o plano que está na frente do observador, tá? E esse plano está localizado aqui nessa posição, eu vou andar 180 graus, porque é um eixo binário.
né? Ele vai rotacionar esse plano aqui, vai rotacionar em relação a esse eixo que está aqui. Rotacionando, ele vai ter a sua posição 180 graus para cá. Só que como ele tem uma inclinação em relação ao observador, ele não está perpendicular ao eixo C, então ele vai, se ele está aqui positivo, está com uma inclinação positiva, positiva em relação ao observador, ele rotacionando 90 graus, ele vai ter uma inclinação negativa. Por isso que aqui ele é representado por essa bola vazada, tá? Agora, se eu tenho uma estrutura que está, é como se fosse um telhado de uma casa, tá vendo? Aqui, ó, esse daqui e o seu plano relativo, totalmente em relação ao eixo binário que está em B. Então, eu tenho aqui meu plano positivo e aqui o seu equivalente 180 graus ao negativo. Como eu tenho aqui um plano de simetria no meu eixo A, que é o antigo eixo C, essa face vai ser projetada para este lado e esta fase positiva vai ser projetada para este lado, ou seja, eu tenho essas duas primeiras faces aqui, plano de simetria, essas faces se repetem do outro lado. Então, fecha essa minha estrutura, o que seria essas minhas duas faces aqui, né? O que seria esse meu domo, tá? Ele é repetido para cá, então fecha a minha estrutura como se fosse um prisma monoclínico, tá? Onde essa porção de cima e a porção de baixo, ela não é fechada, apenas é fechada as laterais desse meu prisma, tá certo? Tá? Quando eu tenho simplesmente a outra classe, que é a minha classe M, vamos primeiramente representar essa classe M. Classe M é simplesmente o quê? Para o caso do sistema monoclínico. É apenas um plano de simetria que está no meu eixo A, o antigo eixo C. Inicialmente eu tenho a minha face aqui. Se eu tenho plano de simetria, ela é projetada à mesma distância do outro lado. Ou seja, o que nós veríamos aqui, espacialmente, seria uma estrutura como se fosse o equivalente a um caderno que a gente tem na escola, um caderno, um livro aberto, virado à frente do caderno, virado para a nossa direção. Então, aqui, essa face aqui é a face que a gente está observando, e essa outra face que a gente vê o equivalente a ela, né? Que é cortado principalmente, que é projetado principalmente aqui por esse plano de simetria que está no meu eixo A. Esse daqui é o meu eixo A, tá? E se eu tenho a minha última classe no meu sistema monoclínico, que é a classe 2, ou seja, simplesmente eu tenho a posição de um eixo binário, né, localizado aqui em B. Então, espacialmente, eu tenho aqui meu eixo B, o meu eixo binário, eu localizo aqui, então, a minha face que está mais próxima do observador, que seria a face positiva, que eu visualizo primeiro, 180 graus, daria do outro lado, então, desse meu eixo binário. Então, dá o que? Essa estrutura chamada esfenoide. Então, esse eixo positivo, esse eixo da frente que a gente está vendo aqui, porque nós estamos neste quadrante, a gente está observando aqui, ó, o observador está desse lado, tá? E como a sua projeção é 180 graus, ou seja, desse lado de cá, então vai ser como se estivesse, né, num outro plano. Então, veja, eu tenho então aqui um esfenoide, tá? Aqui que é a minha estrutura, quando a minha classe é classe 2, certo? Então, primeiramente, o que eu faço? Eu sempre represento os elementos da classe, para depois eu fazer a projeção das suas faces, que resulta nessas minhas estruturas. O prisma monoclínico na classe 2/M, o domo, né, que está projetado praticamente aqui na direção do observador, que é quando eu tenho a minha classe M, e o meu esfenoide, que está então aqui quando eu tenho a representação da minha classe 2. Aqui então a gente termina o nosso sistema monoclínico, tá? Vendo que as variações são, então, sistema monoclínico, eixo binário em B com plano de simetria. Tá? Então, quando é o sistema monoclínico, a estrutura inicial que vai ser desenhada é essa. Então, observem aqui, eu vou da estrutura mais complexa para uma estrutura mais simples. Então, vamos ver aqui. Formas cristalinas da classe 2/M, que é a classe mais complexa. Então, eu tenho aqui, observem, gente, eu tenho, primeiramente, eu faço o meu eixo binário, plano de simetria e repito o eixo binário porque eu tenho plano de simetria. Eu parto, né, desse meu primeiro plano aqui, que está na posição do primeiro quadrante, tem uma certa inclinação.
tá? Em relação ao eixo C. Se é um eixo binário, ele vai ser projetado 180 graus para cá. Se esse daqui está positivo, esse lado aqui fica negativo. Como tem um plano de simetria, essa face ela é projetada aqui e outra face projetada cá. Então, eu tenho aqui um prisma monoclínico inclinado. Aqui é a mesma coisa. Vejam, eu tenho aqui nesse meu primeiro desenho uma inclinação para a direita. No meu segundo desenho, eu também tenho um prisma monoclínico. Só que se eu começar aqui com o eixo inclinado para trás, vejam, aqui no X é o eixo inclinado, o plano inclinado, aliás, para frente. Aqui, quando eu tenho essa bolinha vazada, seria o plano inclinado para trás. Então, observem espacialmente, eu tenho aqui nesse caso aqui, se eu iniciasse, por exemplo, a sua representação esse plano inclinado para trás, ele vai ser praticamente aqui atrás na sua rotação do eixo binário, vai ser um plano positivo, a sua representação vai ser positiva, aqui vai ser negativa, a inclinação. Então, eu teria aqui, primeiramente, o meu prisma monoclínico inclinado para a direita. Aqui no segundo caso, um prisma monoclínico inclinado para a esquerda, tá certo? Quando eu tenho aqui nesse prisma monoclínico, onde as minhas faces estão representadas em cima da borda do meu estereograma, que são esses pontos tracejados aqui, observem que os meus planos das faces representadas são paralelas ao meu eixo central C, tá certo? Nos casos anteriores aqui, se eu projetasse essas faces, elas iam em algum momento cortar esse meu eixo C vertical, tanto nesse caso quanto nesse caso. No primeiro e segundo caso, eu projetando as faces, elas vão cortar em algum momento o eixo C. Aqui não. Aqui se eu tenho a representação, são essas bolinhas cheias aqui, né? Desses meus planos do meu prisma, então eu tenho aqui a posição desse plano, 180 graus, vai ser representado aqui. Como está na borda do meu estereograma, então vai ser o plano paralelo ao eixo C, que é o meu eixo central. Tem esse ponto, se eu tenho plano de simetria, ele vai ser projetado aqui. Esse ponto, plano de simetria, vai ser projetado para cá, tá? Agora, por sua vez, se eu tenho a representação dessa minha face, que ela está justamente aqui em cima, ou seja, ela corta em algum momento, com uma certa inclinação, o meu eixo B, que vai ser essa face aqui em cima, tá? Ela vai ter 180 graus, vai ser cortado aqui embaixo, correto? Tá? Então, tenho aqui o meu xzinho, que é essa face superior. Eu tenho o eixo binário em C, 180 graus, ela vai ser representada aqui para baixo. Por isso, então, eu tenho essa bola vazia. Então, o xzinho, que é o meu eixo positivo, que é o meu plano positivo, vai ter rotacionado 180 graus, vai dar essa face no hemisfério inferior, correto? Como eu tenho um plano de simetria passando aqui em C e em X, o que seria o nosso eixo A, eu tenho então a repetição dessa minha estrutura aqui, né? Dessa minha estrutura, essas duas faces aqui, elas vão se repetir para cá, desse lado e desse lado. Então, essa estrutura se repete desse lado de cá. Formando, então, o que seria o quê? O que seria uma estrutura que ela não corta o meu eixo A. Simplesmente, as faces vão cortar em algum momento o eixo B e o eixo C desse lado de cá, e a mesma coisa desse lado de cá, tá? Forma, então, um prisma monoclínico. Já quando eu tenho a representação de um pinacoide, se essa minha primeira face aqui de cima, que é a face positiva, ela corta meu eixo A, ou seja, meu antigo eixo X, 180 graus por causa desse eixo binário em B, que seria o meu antigo eixo Y, vai ser representado para cá, ou seja, vai ser representado para baixo, tá? Eu estou no hemisfério superior, 180 graus em relação a esse eixo B, vai representar aqui embaixo. Então, formam um pinacoide, são planos paralelos. A mesma coisa se o desenho for invertido, ou seja, se esse meu plano de partida aqui estiver embaixo, né, que no caso essa bolinha vazia, meu eixo está aqui embaixo, 180 graus ele vai para cima, que é aqui, tá certo? Observem também
que o próprio fato de estarem sobre um plano de simetria faz com que as suas distâncias sejam iguais, além do fato da gente rodar 180 graus, tá? Aqui no caso também outro pinacoide, onde a representação desses planos está sobre a parte tracejada, ou seja, as bordas do meu estereograma, indica então que esses planos aqui são paralelos ao plano que forma entre o eixo B e o eixo C. Então, eu tenho aqui meu eixo C que é vertical e meu eixo B aqui, esses planos aqui que estão representados nesse ponto aqui embaixo, 180 graus nesse ponto aqui em cima, representa primeiramente esse plano que está mais próximo do observador e o outro plano que está lá atrás. Esses dois planos são paralelos ao plano formado entre o eixo C e o eixo B, tá certo? De forma análoga, eu também tenho aqui, quando esses planos, no caso aqui, esse desenho aqui, gente, é proposital para que a gente visualize a posição do que seria do nosso plano imaginário, que passa em B. Esse plano ele corta justamente esse nosso eixo binário, tá certo? Como eu tenho um plano de simetria central aqui, tá? Então esse plano se reflete para cá. O autor ele preferiu então fazer o seguinte, essa representação aqui, gente, esse contorno mais cheio do nosso eixo binário, não quer dizer que é um eixo binário impróprio não, viu? É só uma questão de como o autor representou para este caso aqui. Então eu tenho o que seria um pontinho escuro dentro da representação do meu eixo binário. Como eu tenho um plano de simetria, tá? Essa mesma face vai se repetir a mesma distância para cá, ou seja, essa face vai ser paralela ao plano de simetria, que por sua vez vai ser repetido aqui embaixo, né? E quando eu tenho um outro pinacoide, ou seja, a posição desse x que não é aqui na borda do meu estereograma, indica então que esse plano superior aqui, representado por x, tem uma certa inclinação aqui na porção superior, 180 graus, também vai ter o seu equivalente aqui embaixo. Então, partindo de um desenho, não, mas uma representação de uma estrutura mais complexa, eu posso aqui então ter as suas variáveis, tá? Eu posso então ter o fator de que essas estruturas podem ser simplificadas até uma estrutura espacial mais simples, que seria então esse meu pinacoide. De um prisma monoclínico, que é mais complexo, a até um pinacoide, que são planos paralelos. Nesse caso do sistema monoclínico, então, eu tenho a representação de alguns minerais de cristais da classe 2/M. Eu tenho azurita, titanita, clinopiroxênio, no caso algita, gipsita, anfibólio, ferberita e o ortoclásio. Observem aqui que as faces são representadas, então, pelos seus índices de Miller, que nós observamos aqui, todas essas faces indicadas e representadas nesses nossos cristais desses minerais aqui, tá certo? Vamos falar agora sobre o sistema ortorrômbico. O sistema ortorrômbico é a classe mais complexa, né? A classe holoédrica mais complexa é a classe 2/M, 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 onde, se vocês observarem aqui esse desenho central, o primeiro 2/M indica o quê? Indica um eixo binário aqui em A, cortado perpendicularmente por um plano de simetria, né? E como tem um plano de simetria, esse eixo binário ele é refletido do outro lado de trás. O segundo 2/M é um eixo binário em B, cortado perpendicularmente por um plano de simetria, e como tem esse plano de simetria, esse eixo binário é refletido aqui atrás. E o terceiro 2/M é um eixo binário em C, cortado perpendicularmente por um plano de simetria, que como tem um plano de simetria, esse eixo binário é refletido aqui atrás. Então, a somatória desses três, 2/M, 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 seria este desenho aqui embaixo. Totalizando assim, eu tenho 1, 2, 3 eixos binários e eu tenho 1, 2, 3 planos de simetria.
Para o caso do sistema ortorrômbico, observem, para o sistema ortorrômbico, 2/m é um eixo binário cortado perpendicularmente no eixo A. O segundo, 2/m, é um eixo binário cortado perpendicularmente por um plano de simetria no eixo B. E o terceiro, 2/m, é um eixo binário cortado perpendicularmente por um plano de simetria no eixo C. Então, esse daqui é o mais complexo. E o equivalente a ele em 3 dimensões seria essas estruturas aqui, que são estruturas básicas que têm que ser colocadas no nosso estereograma, antes da gente começar a fazer a representação das faces. A segunda classe, a meroédrica, né, que é a intermediária, é MM2. Esse MM2 equivale ao seguinte: o primeiro M seria o plano de simetria que existe no eixo A. O segundo M é um plano de simetria que existe no eixo B. E o 2 é um eixo binário que está presente no eixo C, que é a visão essa daqui. Então, eu tenho o primeiro M, esse plano de simetria em A. O segundo M, esse plano de simetria em B. E o 2 é um eixo binário em C. E, por fim, 2, 2, 2. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho eixos binários em A, eixos binários em B e eixos binários em C. Como em C é o eixo binário, então esse eixo binário aqui que está em C vai duplicar o eixo binário que está em A e, por conseguinte, o eixo binário que está em C vai duplicar o eixo binário que está em B, formando então essa nossa estrutura que nós temos aqui. Eixos binários em A, eixos binários em B e eixos binários em C. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção no sistema ortorrômbico, os 3 eixos A, B e C, eles são ortogonais entre si, ou seja, eles formam ângulos retos entre si, tá certo? Então, a cruz axial ortorrômbica é essa daqui. Bom, quando a gente representa, então, a classe mais complexa, 2/m, 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 primeiramente, eu tenho que colocar todos os elementos que estão presentes aqui no meu estereograma. Então, nós fazemos o seguinte: primeiramente, eu coloco um eixo binário aqui em A e uma linha reta cheia aqui que representa o plano de simetria, e depois eu repito aqui o eixo binário em A. Da mesma forma, o eixo binário em B, faço uma linha reta aqui em A, que representa esse plano de simetria que corta B, e depois eu repito essa estrutura aqui, que é o eixo binário em B. Por fim, o próprio centro, né, que seria o equivalente ao eixo binário em C, eu coloco aqui esse eixo binário, e cortado perpendicularmente pelo plano de simetria, que no caso é o plano de simetria que define aqui o plano dos eixos A e B. Então, por isso eu faço aqui o contorno, né, do meu estereograma como sendo essa linha cheia, tá? Se eu representar a primeira face externa, que é essa face aqui, ó, dessa nossa bipirâmide, ela vai ser então esse xizinho representado aqui. Como eu sei que eu tenho essa face e um plano de simetria, eu repito essa face aqui, esse x do lado de cá. A mesma coisa que eu tenho um plano de simetria aqui, ele é repetido aqui, outro x, e a mesma coisa é repetido para cá. Então, eu tenho as 4 faces nesse plano, nesse hemisfério norte, são representadas simplesmente colocando a primeira face e tendo a sua duplicação e replicação por causa dos planos de simetria. Essas faces que estão aqui em cima, por ter um plano de simetria que está no plano definido pelos eixos A e B, elas vão se repetir no hemisfério inferior. Por isso, então, ao redor do X, que representa os planos do hemisfério superior, eu coloco então essa bolinha vazia, que representa todas as faces, né? Aqui nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, representando então todas as faces que estão equivalentes no hemisfério inferior,
tá certo? Então, eu tenho o formato aqui de uma bipirâmide ortorrômbica. Vejam que é simples. Basta você entender o que significa esses índices 2/m, 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 tá? Quando eu tenho a classe MM2, então, para montar o meu estereograma, primeiro M é o plano de simetria que está no eixo A. O segundo M, plano de simetria que está no eixo B. E o 2 é o eixo binário que está em C. Então, eu represento aqui a primeira face que está aqui, essa face representada aqui na frente, né, nesse nosso primeiro quadrante aqui. Veja que ela não está representada aqui no pontilhado, então quer dizer que essa face tem uma certa inclinação. Se estivesse representada no pontilhado, representaria que ela fosse paralela ao eixo C, que não é o caso. Então, eu colocando aqui a representação desta face, esse x, como é um plano de simetria que eu tenho em A, essa face se repete desse lado. Como eu tenho esse plano de simetria em B, essa face repete-se aqui e esta face repete-se aqui também, formando então uma pirâmide ortorrômbica. E por último, a terceira classe do sistema ortorrômbico, 2, 2, 2. Então eu localizo em cada eixo, no eixo A eu localizo um eixo secundário, um eixo binário. Em B, eu localizo um outro eixo binário. E em C, um outro eixo binário. Como esse eixo em C está aqui, então o eixo binário de A repete-se aqui em cima. E o eixo binário em B repete-se aqui à esquerda. Tá? Eu, inicialmente, colocando a representação dessa estrutura, dessa face que está representada aqui da frente, tá certo? Vai ser similar àquela estrutura que a gente viu no início da aula, tá? No sistema triclínico. Então, esta face que está aqui, como este eixo que está em B é binário, ele vai se repetir aqui atrás. Essa face que está para frente, ela se repete aqui, inclinada para trás. Da mesma forma, eu tenho aqui um eixo binário que ele está aqui em C. Esta face, ela se repete também desse lado de cá, porém, ela se está aqui inclinação positiva, ela vai estar aparecendo aqui inclinação negativa. Vejam que eu tenho distâncias, tá certo? A mesma coisa acontece aqui. Então, para eu fechar essas estruturas, eu tenho, então, a estrutura inicial, que é a representação de um plano positivo, a sua equivalente aqui desse lado do eixo, por causa do eixo C, que é binário também, eu tenho aqui nesse caso um plano negativo. Por conseguinte, se eu tenho aqui em cima um plano negativo inclinado para trás, eu vou colocar aqui um plano positivo inclinado para frente, dando essa estrutura aqui, esse bisfenoide ortorrômbico. Lembrando a vocês, então, que nesse caso, do sistema ortorrômbico, eu tenho que os meus três eixos são ortogonais entre si, formando, então, entre si ângulos de 90 graus. Aqui, nós vamos ver as formas cristalinas da classe 2/M, 2/M, 2/M. Inicialmente, então, eu coloco a minha estrutura, o meu desenho, todos os planos e os eixos binários, eu coloco no meu estereograma, como nós falamos anteriormente. Eu começo por esse plano que está positivo do lado, né, nesse primeiro quadrante, onde é do lado do olho do observador, que é esse plano aqui em cima. Eu marco com X esse primeiro plano positivo. Eu tenho aqui um plano de simetria em A, esse plano, essa face aqui inclinada no meu quadrante positivo vai se repetir aqui, por ser um plano de simetria, por conseguinte se repete aqui e aqui do lado, fechando a minha estrutura do hemisfério superior. Por conseguinte, como eu tenho esse plano de simetria aqui central, representado então por essa linha cheia circundando o nosso estereograma,
as faces que estão representadas em cima vão ter as suas correspondentes embaixo. Então, ao redor dessas cruzes que representam esses planos, essas faces aqui de cima, eu tenho então o meu círculo vazado que representam as faces aqui de baixo, fechando assim então a minha bipirâmide ortorrômbica. Eu posso também, aqui mantendo ainda 2/m, 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 o mesmo sistema, representando então o prisma ortorrômbico, colocando a minha face positiva aqui na frente, que corta em B e em C. A equivalente dela vai ser para baixo, então aqui eu tenho a representação do xizinho desta face aqui em cima, cortando em C, então está por cima do eixo C. A face equivalente, cortando o C só que para baixo, é essa representação desse círculo vazado. Como eu tenho um plano de simetria aqui no eixo A, essa estrutura se repete na mesma distância para cá, ou seja, vai ser um prisma ortorrômbico onde ele não vai cruzar o eixo A, ou seja, as faces serão paralelas ao eixo A. Da mesma forma, mesmo raciocínio, eu também tenho esse outro prisma ortorrômbico, só que nesse caso, as faces que são colocadas aqui no eixo A, diferente do que era nesse outro eixo B, aqui colocando as faces no eixo A, colocando essa face superior, essa face inferior, depois atrás esta daqui e a outra de baixo atrás aqui, todas essas quatro faces serão paralelas ao eixo B, não cortam o eixo B, tá certo? Então, por fim, quando eu tenho aqui esse meu prisma ortorrômbico, onde as faces, né, que elas são perpendiculares não, perdão, elas são paralelas ao eixo C, então elas são colocadas aqui justamente em cima, né, desse risco que representa o risco que envolve o nosso estereograma, esse risco cheio, que é o mesmo risco do plano de simetria que existe aqui, cortando perpendicularmente o eixo C. Então, essas faces, essa face primeira aqui, por ter esse nosso plano de simetria em B, vai ser repetida para cá. Por sua vez, por ter o plano de simetria em A, essa face se repete aqui. E da mesma forma, por causa do plano de simetria em B, essa face repete-se aqui. Poderia ser repetida aqui também, tá certo? Veja que a gente tem diversas possibilidades, na realidade, de fechar o nosso desenho, tá? Se, por acaso, essas faces, eu tenho duas faces. Então, aqui no caso, né, o prisma ortorrômbico, onde esse prisma ele não corta o eixo C, tá certo? Quando eu tenho, então, a representação de um pinacóide, apenas dois planos, por uma questão do próprio desenho, então, ele fez esse eixo binário aqui sendo um eixo praticamente vazado, e os pontos escuros representam, então, esses dois planos aqui. Eu tenho esse plano aqui que corta o eixo A, e por causa desse plano de simetria em B, esse plano se repete aqui em cima, né? A mesma coisa funciona, então, quando esses planos cortam o eixo B. Cortou o eixo B aqui por plano de simetria em A, isso se repete aqui. Então, formando um pinacóide nesse sentido, outro pinacóide no outro sentido, e por sua vez, então, se eu tenho esse pinacóide, agora, onde os planos cortam em C, então, essa cruzinha aqui, ela fica nesse ponto do eixo C aqui em cima, e depois esse círculo vazado representando então esse plano aqui embaixo também, um pinacóide. Aqui então, no sistema ortorrômbico, alguns minerais da classe 2/M, 2/M, 2/M e também da classe MM2. Então eu tenho o enxofre, estibnita, marcassita, arsenopirita, aragonita, barita, struvita, hemimorfita, olivina, topázio, estaurolita e natrolita. Observe então que eu tenho aqui marcado para vocês todos os a representação, né, pelos índices de Miller, desses planos aqui que podem ser representados através de um sistema ortorrômbico nas classes 2/M, 2/M, 2/M e classe MM2. Temos agora o nosso sistema tetragonal, né? O sistema tetragonal possui
as classes 4/M, 2/M, 2/M, 4MM, 422, 4/M, 4 e 4/2M e 4 barra. Bom, vamos assim, a classe mais complexa, a classe holoédrica, é essa daqui, 4/M, 2/M, 2/M. Para o caso do sistema tetragonal, esse primeiro índice 4/M indica para mim um eixo quaternário cortado perpendicularmente por um plano de simetria em C. Então, eu tenho o meu eixo C aqui, a representação do meu eixo quaternário em C, cortado perpendicularmente por um plano de simetria, que é esse círculo cheio aqui, ó, né, que faz o limite do meu estereograma. Então, eu tenho aqui o meu eixo quaternário, cortado perpendicularmente por um plano de simetria. Esse plano de simetria, então, é o mesmo plano dos meus eixos A e B. Depois, esse 2/M indica, eu tenho aqui nos eixos ortogonais. Ortogonais é quem? Ortogonais é aqui o eixo A e o eixo B. Eu tenho, então, o eixo A, ele tem um eixo binário cortado perpendicularmente por um plano de simetria, e por causa disso a estrutura repete aqui em A. Ao mesmo tempo, em B, tem um eixo binário cortado perpendicularmente por um plano de simetria e repete a estrutura aqui. Esse 2/M é o seguinte, ele fala que os eixos axiais. Eixo axial é aquele eixo que corta em 45 graus, né, os meus eixos ortogonais. Então, os eixos axiais cortam ao meio, né, os eixos ortogonais. Então, esse é um eixo axial, esse daqui é um eixo axial, e esse daqui é outro eixo axial. Então, quando tem 2/M, esse último 2/M indica o quê? Que eu tenho um eixo binário, axialmente aqui, ele é cortado por um plano de simetria e se repete a estrutura. Ao mesmo tempo, esse outro eixo axial aqui, binário, cortado perpendicularmente por um plano de simetria, que é repetido para cá. O desenho, então, seria esse desenho aqui. Então, esse primeiro 4/M indica um eixo quaternário, cortado perpendicularmente por um plano de simetria em C. Esse primeiro 2/M indica para mim nos eixos ortogonais A e B, que é este daqui e este daqui. Eles são binários cortados perpendicularmente, respectivamente, cada eixo, por plano de simetria. E esse último 2/M indicam os eixos axiais, que são esses daqui, ó, esses daqui, que são eixos binários cortados perpendicularmente por planos de simetria. Quando eu tenho agora a classe 4MM, indica que eu tenho um eixo quaternário em C, eu tenho planos de simetria nos eixos ortogonais A e B, que é o primeiro M, e o segundo M, planos de simetria nos eixos axiais aqui. São esses secundários, formando este desenho em 3 dimensões. Quando eu tenho 4, 2, 2, 4 é o próprio eixo quaternário em C, e os primeiros dois aqui são os eixos binários em A e eixos binários em B, e o último dois são os eixos binários, que são os eixos axiais, né? Esses eixos axiais aqui, ó. Esse primeiro eixo axial e esse outro eixo axial, formando essa estrutura aqui. Depois, quando eu tenho a classe 4/M, é simplesmente o meu eixo quaternário em C, cortado perpendicularmente por um plano de simetria. Representação do plano de simetria que corta C é simplesmente essa linha cheia na borda do meu estereograma. Então, a representação, essa linha cheia na borda do estereograma representa esse meu plano de simetria que corta o eixo quaternário em C. Quando eu tenho simplesmente a minha classe 4, é simplesmente, então, um eixo quaternário em C, que é essa estrutura aqui em 3 dimensões. Quando eu tenho a minha classe 4/2M, então é um eixo quaternário impróprio,
tá? Um eixo quaternário impróprio, onde eu tenho nos eixos ortogonais eixos binários, aqui eixos binários em A e eixos binários em B, e planos de simetria nos meus eixos axiais. Plano de simetria no primeiro eixo axial, plano de simetria no segundo eixo axial. Então, a estrutura desenhada é esta daqui. E, por último, eu tenho 4 barras, ou seja, meu eixo quaternário impróprio. Então, para o sistema tetragonal, estas são as classes desse sistema. Aqui a representação, então, que nós temos da classe mais complexa, da classe holoédrica, 4/M, 2/M, 2/M. Então, seria que ele é semelhante, né, ao hexagonal e ao trigonal que a gente vai ver mais para frente. Então, esse 4/M seria um eixo quaternário em C, cortado perpendicularmente por um plano de simetria. O 2/M são eixos binários cortados perpendicularmente por planos de simetria. Eixo em A cortado perpendicularmente por um plano de simetria e eixo em B cortado perpendicularmente por outro plano de simetria. E depois eu tenho 2/M, né, no sentido dos eixos interaxiais ou eixos axiais, são esses daqui, ó. Eixos axiais e interaxiais são esses daqui, tá? Então, formando para vocês 4/M, 2/M, 2/M. Para a classe 4/M, 2/M, 2/M, quando nós montamos, né, as estruturas aqui, que seriam as estruturas do eixo quaternário em C, dos eixos binários aqui em os eixos ortogonais A e B, e os eixos aqui, que são os eixos axiais e interaxiais aqui, que nós temos esse primeiro e esse segundo, todos eles cortados perpendicularmente por planos de simetria. Quando nós iniciamos a nossa representação da nossa face aqui neste quadrante, que para o sistema tetragonal é este quadrante que a gente inicia, a representação pode ser o seguinte: a gente pode, pela similaridade que nós temos das faces aqui, primeiramente esse maisinho, esse x ou esse mais aqui representado a face que está mais próxima, nossa positiva, mais próxima do observador, por causa do plano de simetria em A, ele se repete aqui em cima, e por ter um plano de simetria que corta o eixo C, essas faces positivas têm a sua equivalência também no hemisfério inferior, ou seja, a gente vai ter representação da minha bolinha vazada nos dois. E por repetição dessas estruturas, elas vão se repetir desta maneira. Então, essa daqui, se você tem a representação dessa primeira face, as outras se repetem principalmente por causa dos planos de simetria, tanto no hemisfério superior quanto no hemisfério inferior. No hemisfério superior seriam os nossos xizinho ou a representação do mais. Hemisfério inferior é a nossa bolinha vazada, tá? Uma outra forma de se representar, então, seria por causa desse eixo aqui em C ser um eixo quaternário, eu representar primeiramente as faces que estão no hemisfério positivo. Essa daqui, ela vai ser representada para cá. Por ter, então, a minha estrutura, eu vou rodar, então, essa minha face em todas essas situações aqui, obedecendo a questão dos nossos planos de simetria, repetindo, né, essa face do outro lado, e assim, por conseguinte, eu fecho meu desenho no que seria plano superior, e como nós temos esse plano de simetria aqui, né, que é representado por essa linha cheia nas bordas do meu estereograma, eu vou ter as minhas faces no hemisfério inferior, então, que são as minhas bolinhas vazias ao redor das minhas cruzes. Então, tem duas formas de representar, essa daqui de baixo e esta daqui de cima, tá certo? É apenas a gente chamar a atenção pelas propriedades que a presença dos eixos quaternários, binários e dos planos de simetria podem ajudar na gente nas representações. Aqui, então, dessa maneira, representando o nosso sistema tetragonal, a primeira estrutura é uma bipirâmide ditetragonal, tá?
Então, observem aqui, primeiramente eu monto o meu desenho com o meu eixo quaternário central aqui, cortado perpendicularmente pelo plano de simetria, ou seja, a borda do estereograma vai ser cheia. Eu tenho os meus eixos axiais A e B, respectivamente, cortados perpendicularmente por planos de simetria. Então, esses planos coincidem com os eixos, então por isso eu tenho essas linhas cheias. E depois eu tenho aqui nos eixos interaxiais, que são esses daqui, tá? Eixos interaxiais aqui, eu vou ter então a mesma coisa, eixos binários cortados perpendicularmente por plano de simetria e eixos binários cortados perpendicularmente por plano de simetria. Montada essa estrutura, eu começo então a representação. Eu inicio com esta face que eu estou vendo aqui do lado, ó, essa daqui que eu estou marcando com ponteiro, aqui, é a primeira face mais próxima do observador, ela está localizada aqui. Então, eu tenho esse plano positivo, eu marco com o X. Então, pela questão que nós temos do efeito do plano de simetria, ela se repete desse lado, por conseguinte, aqui vai se repetindo em todos os lados. E como eu tenho essas faces positivas aqui, o plano de simetria que corta o eixo C, as faces do lado negativo do hemisfério sul também são repetidas, né, no mesmo ponto, de tal maneira então que eu tenho essa representação que é o círculo vazado ao redor do X. Tá? E assim eu fecho então a minha estrutura formando uma bipirâmide de tetragonal na classe 4/M, 2/M, 2/M. Para a questão da classe 4MM, como nós vimos, então, eu monto o meu estereograma, eu represento aqui o eixo quaternário em C e todos os planos de simetria que estão presentes e que aqui nos eixos axiais e eixos interaxiais, eixos ortogonais e eixos interaxiais, tá? Nesse caso, eu tenho a representação daqui, observem que eu não que para essa classe aqui, esse eixo C, ele não tem um plano de simetria, ou seja, somente tem a representação das faces que estão no hemisfério superior. Então, a primeira face está aqui, pela questão da representação da face por causa do plano de simetria, ela se repete para cá, por conseguinte aqui e aqui se repete e vai se repetindo nessa sequência, formando uma pirâmide de tetragonal, ou seja, metade do que seria da outra anterior, tá? Quando eu tenho a minha classe 4/M, então é meu eixo quaternário em C, aqui, cortado perpendicularmente por um plano de simetria. Esse plano de simetria, ele vai passar nos eixos axiais e interaxiais, né, que tem a sua ortogonalidade aqui. Então, observe a primeira face representada aqui em cima. Eu tenho a sua representação de acordo com o eixo quaternário. Essas faces vão sendo replicadas, né? Eu faço o meu giro aqui no sentido anti-horário, 360 dividido por 4, tá certo? Depois, eu sei que eu tenho esse plano de simetria que corta o eixo quaternário, então essas faces que estão aqui no hemisfério superior, elas vão se repetir no mesmo ponto no hemisfério inferior. Então, eu tenho a localização dessas minhas estruturas do hemisfério inferior representadas por essa bola vazada ao redor do xizinho, tá certo? Então, essa daqui vai ser a minha representação. Quando eu tenho da classe, formando então uma bipirâmide de tetragonal. Quando eu tenho a classe 4/2/2, inicialmente eu monto o meu estereograma. Observe que eu não tenho plano de simetria em local algum, tá? Eu somente tenho os eixos, quaternário no centro, e os eixos binários que estão presentes nos eixos axiais e interaxiais, correto? Daqui nesse caso, então, como nós vimos anteriormente, né, nos eixos binários, a representação da face, se ela é do lado positivo inclinado positivamente, a sua equivalência é lado negativo. O positivo, equivalência no eixo binário negativo. Então, ela vai se repetir nessa estrutura, inclinação positiva, inclinação negativa, inclinação positiva, inclinação negativa, e assim fechando a minha estrutura aqui. Observem que eu não tenho, nesse caso, um plano de simetria que corta C. Por isso, então, essa minha estrutura ela vai apresentar assim, esse trapezoedro. Olha só, que interessante. Tá certo? É como se eu tivesse faces que elas interceptam a face que desce para cá, intercepta a face que sobe aqui. E assim vai se alternando, formando então e fechando essa minha estrutura. Bom, quando eu tenho a classe
4/2m, então eu tenho um eixo impróprio, quaternário no centro. Eu tenho eixos binários que estão aqui nos eixos axiais A e B, e eu tenho planos de simetria que estão presentes nos eixos interaxiais, tá? Então, a mesma coisa, quando eu tenho a representação aqui da face positiva, como é um eixo binário, a face negativa está desse lado. Essa estrutura aqui, gente, pelo fato de eu ter planos de simetria para cá, por causa dos planos de simetria, essas estruturas se repetem. E assim, por causa dos planos de simetria, elas vão se repetindo. Eu não preciso, nesse caso, fazer todo aquele giro que a gente encontra, que seria uma coisa mais trabalhosa, né? A gente fazer o giro por causa de ser um plano de simetria. Eu não precisaria fazer, por exemplo, fazer aquela minha rotação desse meu eixo impróprio, tá? Então, usando a característica dos planos de simetria e dos eixos binários, eu consigo fazer o mesmo desenho de uma maneira mais rápida e menos complicada, tá certo? Quando eu tenho a minha classe 4, representa somente, então, o meu eixo quaternário em C. E como eu não tenho aqui nenhum plano de simetria que corta o eixo 4, simplesmente a representação das faces da minha estrutura no hemisfério superior, ou seja, no hemisfério norte, tá? Então, eu tenho aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus e fecha, tá? Tá, rotação 90 graus para a esquerda, no sentido anti-horário. Depois, quando eu tenho a minha estrutura, né, na minha classe 4 então eu tenho um eixo quaternário impróprio. Aí sim, tá? Eu tenho, nesse caso aqui, essa minha face que está sendo representada aqui, que está a face que está do lado, imediatamente do lado, sendo observada pelo observador, né? Aqui nos olhos do observador, por isso nesse quadrante. Então, eu tenho a rotação 90 graus, se está no hemisfério superior, vai ser refletido no hemisfério inferior aqui. Da mesma forma, no hemisfério inferior, 90 graus, vai ser refletido, passando o centro de simetria, aqui para cá, superior. Aqui a mesma coisa, 90 graus, superior, vai ser refletido aqui, passando pelo centro de simetria inferior. Então, eu tenho a formação de um biesfenoide tetragonal. Essa figura ainda do sistema tetragonal, ele representa a redução do número de planos de forma cristalina do sistema tetragonal. É possível deduzir a classe holoédrica, que é a classe que tem o maior número de faces, 4/m, 2/m, 2/m, em 4 classes hemiédricas, né, que são intermediárias, e mais 2 classes tetratoédricas de simetria, que são as mais simples. Então, eu tenho aqui holoedria, que são o número de faces, o maior número de faces do cristal, hemiédrica, que seria o intermediário, e tetratoedria, ou seja, são as faces, são os elementos, né, os corpos, os cristais que possuem o menor número de faces. Então, começa com 16, vai para 8 e vem para 4. Então, eu teria na minha classe mais complexa, maior número de faces do cristal, 4/m, 2/m, 2/m. Isso pode ser, na realidade, desmembrado, né, nas classes hemiédricas, que são intermediárias, 4mm, 4/m, 422, 4/2m. E, por fim, essas 4 aqui poderiam ser desmembradas em classes mais simples, que seriam a 4 e a 4 barra, tá certo? Então, aqui no sistema tetragonal, para vocês terem ideia, a minha bipirâmide ditetragonal que nós vimos lá na frente, lá na frente no início dessa nossa aula que fala sobre o sistema tetragonal. Eu posso representar também as minhas faces quando essas faces elas cortam os eixos interaxiais,
tá? Cortando os eixos interaxiais, então a marcação das faces vai ser por cima do eixo interaxial. Se eu tenho esses pontos positivos aqui, como é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, essas marcações positivas indicam as faces no hemisfério superior. Como eu tenho um plano de simetria que corta, na realidade, aqui o eixo quaternário, então eu vou ter a repetição das faces no hemisfério inferior, que são essas minhas bolas vazadas, na mesma posição que eu tenho então das minhas cruzes, fechando então uma bipirâmide tetragonal. Porém, aqui também uma bipirâmide tetragonal, mas nesse caso, as faces da minha bipirâmide, elas cortam então os meus eixos axiais, esses eixos ortogonais aqui, que é o eixo A e o eixo B. Então, é como se eu tivesse feito uma rotação, um torque em C desta bipirâmide, onde as faces cortam os eixos interaxiais. Eu faço um torque em C de tal maneira que as faces agora vão cortar os eixos axiais ou os eixos ortogonais A e B, tá? Quando eu tenho o meu pinacoide, simplesmente eu vou representar. No caso aqui, esse plano superior vai ser, eu coloco em cima da representação do eixo uma cruzinha aqui, representando esse plano superior. Como o eixo C ele é cortado aqui por um plano de simetria, esse mesmo plano vai ser então repetido aqui embaixo, tá? Do mesmo paralelismo. Então vai ser esse meu círculo vazado aqui, essa minha representação do pinacoide. Ao mesmo tempo, para representar um prisma ditetragonal, todas as posições que eu tenho dos planos, esses planos, eles são perpendiculares aos eixos ortogonais ou axiais A, B, o eixo interaxial este daqui e esse outro eixo interaxial este daqui, formando então esse meu prisma ditetragonal. Observem que, pelo fato desses planos estarem representados em cima, aqui na borda do que seria do nosso estereograma, indica que essas faces e esses planos dessas faces são paralelas ao nosso eixo C, tá certo? Como é o desenho. Da mesma forma aqui, né? Eu tenho, então, nesse caso, gente, vocês vejam que você tem essas estruturas que são cheias e essas estruturas que são vazadas. Essas estruturas que são vazadas, elas, por uma questão de representação do livro, tá certo? Então, a representação do livro, para que a gente consiga ver o posicionamento, então o autor colocou essa estrutura aqui vazada, tá? Essa representação do eixo binário, como se fosse uma representação vazada. Mas esse prisma tetragonal aqui, as faces deles estão cortando os eixos interaxiais, tá? Então, é um prisma tetragonal, a base dele é quadrada. E para esse caso aqui, então, eu tenho que as faces desse prisma tetragonal estão cortando perpendicularmente os meus eixos A e o meu eixo B. Nesses três casos, observem que as faces, né, que são perpendiculares ao eixo C. Tá certo, gente? Como falamos anteriormente lá, dessa nossa classe 4/M, 2/M, 2/M, é como se eu fizesse assim, da classe holoédrica do sistema tetragonal 4/M, 2/M, 2/M, podem ser deduzidas quatro classes hemiédricas. A bipirâmide ditetragonal, que é a forma cristalina da classe 4/M, 2/M, 2/M, se decompõe sempre em uma dupla de formas com a metade do número de faces, ou seja, a sua decomposição sempre vai então cair pela metade. Essa estrutura pode ser decomposta em duas estruturas, tá? Esta daqui decomposta em duas, como se elas tivessem dado um torque, né, no eixo C. Dá uma pequena girada no eixo C, desta pode se transformar em essa. A somatória dessas duas geraria essa. Então, tem a decomposição desta daqui nessas duas, representando, então, essas estruturas aqui da classe 4/M. Já essa outra estrutura, né, ela pode ser decomposta nessa daqui como nesta daqui, tá certo? Então, seria 4/2M, que é a própria representação, esta representação aqui, ó, esse lado aqui, mais esse lado de cá. Eu tenho também no exemplo C, né,
esse exemplo aqui, ele pode ser decomposto nesta estrutura como nesta estrutura. Observem que todas essas estruturas, a de A, B e C, é a mesma estrutura, porém eu tenho um torque no que seria desse meu eixo C, que corta aqui esses cristais, né, essas representações de cima para baixo. Tá? E a representação são representações praticamente semelhantes. Observem que a posição das faces, elas são alternadas de um para outro. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Ou seja, eu fiz um torque no eixo C que mudei esta figura para esta daqui. Esta figura deu um torque no eixo C, desta mudou para esta, tá certo? Aqui nesse caso, então, o que acontece para cá é que eu tenho a representação da minha estrutura no hemisfério superior, que é este daqui, e outro tem o desmembramento no hemisfério inferior, que é este daqui. Então, dessa minha classe 4/M, 2/M, 2/M, pode ser desmembrado nesta classe 4/M, nesta classe 4/2M, nessa classe 422 e nessa classe também 4mm, tá certo? Para vocês terem essa noção de que isso pode acontecer. No sistema tetragonal, então, alguns minerais formadores de cristal da classe 4/M, 2/M, 2/M. Eu tenho a cassiterita, o rutilo, o anatásio, o zircão e a vesuvianita. Da classe 4/M, eu tenho bipiramidal tetragonal. Então, eu tenho aqui a scheelita, né? Esse mineral chamado scheelita. Tá? Então, teria a composição dessas estruturas e aqui tem o cristal natural. Da classe 4, que é a classe bipiramidal tetragonal, piramidal tetragonal, aliás, então eu tenho aqui a wulfenita, né? Que seria então essa associação aqui, dessa bipirâmide tetragonal que nós vemos. Da classe 4/2M, classe escalenoédrica tetragonal, então dessa estrutura aqui, ela é resultado da junção dessas outras duas, representando aqui então um cristal de calcopirita.